que nós tenhamos nessa semana oportunidade de valorizar ainda mais os ensinamentos da igreja. A Semana Social tem essa característica, né? Ela busca incutir em nossas mentes, nossos corações, o desejo de servir melhor, de sermos melhor formados. Todos nós, quando perguntados sobre o que precisamos, nós falamos formação. Mas quando vem a formação, a gente não vem também. Então, vamos aproveitar essa semana no máximo possível, para que nós tenhamos condição. Os temas são propícios, são temas atuais, voltados para aquilo que acontece na nossa sociedade também, acontece na nossa família e acontece na igreja. Então, que a graça de Deus se manifeste em nós. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cantemos. E puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, alegria, bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, alegria, bem perto de ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente as coisas, segundo a luz do Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ó Deus, que pelo Espírito e por Jesus nos destes todos os ensinamentos necessários para nós caminharmos na igreja, dai-nos a graça desta semana da consciência social, nós possamos dar continuidade ao nosso ministério, ao nosso serviço na igreja, com muito mais capacidade, com muito mais denodo, e que possamos corresponder, Senhor, àquilo que esperas de nós, e hoje em especial como pastoral social. Nós te damos graças a Deus por incutir em nós o desejo de aprender cada vez mais, e através da igreja, o Senhor nos alimentar pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos e por tudo aquilo que a igreja nos proporciona. Nós agradecemos ao Pai, porque pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra.
Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Que esse texto do Evangelho nos inspire também ao ouvirmos esse ensinamento da igreja através do nosso Padre Carlos. Então nós temos como tema hoje, o primeiro tema, pilares da doutrina social da igreja. Muito bem, pode sentar então, irmãos, por favor. Então a gente agradece a presença, nessa semana social que nós então pensamos com carinho os temas, diante do que nós já trabalhamos, vários temas já trabalhamos na paróquia. E para falar de uma semana social ou dos temas sociais que nós vamos trabalhar, então nós olhamos para aquilo que a igreja nos fala, nos ensina através da sua doutrina social. Então, pode passar, por favor. Agora vamos ficar pequenininho. Tem como apagar a luz aqui na frente? Só a luz aqui na frente, por favor. Então, quando nós falamos de doutrina social, às vezes as pessoas, muita gente tem preconceito quando se fala essa palavra social, na igreja. E por quê? Porque falta muita compreensão. Nós acabamos de ouvir o Evangelho. E não há como seguir a Jesus sem transformar, modificar a nossa relação com o outro. É impossível. Essa é a dinâmica da sociedade. Ou seja, buscar a conversão do coração, da mente, das atitudes. Então, quando a igreja fala da sua doutrina, então nós temos olhar a própria Escritura e nós preparamos, então, eu vou ficar aqui na frente, porque já viu, Não enxergo nada. Então, quando nós falamos da doutrina social da igreja, e nós preparamos, então, os pilares da doutrina, então nós pensamos na dinâmica daquilo que a doutrina da igreja está embasada. Primeiro, nós temos a tradição, ou seja, o magistério da igreja, que a igreja fala. Mas claro que a igreja fala a partir da palavra. Como a palavra de Deus impulsiona a igreja. E a igreja então olha, hoje nós temos acesso fácil, então se você entra no site do Vaticano, então você pode acessar toda a listagem, nós vamos mostrar aqui, desde o Papa Leão XIII, lá em 1891, através da Rerum Novarum, que vai falando desta ação em favor da vida. Então, olhar para a doutrina social da igreja é olhar para como o Evangelho, ele transforma, ou deve transformar a vida dos cristãos. Não adianta um cristianismo, e tudo. O cristianismo tem que ser algo que fermenta. Nós vemos ali no Evangelho que nós escutamos. O reino de Deus é como um grão de mostarda, invisível a olho nu, mas jogado junto ao mar da Galileia, uma árvore de 3 metros de altura. Ou o reino dos céus é como uma porção, uma pitada de fermento que a mulher coloca na farinha e leveda a massa. Então essa é a ação do reino. Então é esse reino que deve agir em nosso meio. Então o ensinamento social católico, vocês estão enxergando? Então tá bom. O ensinamento social católico é um elemento central e essencial da nossa fé. Então é importante a gente ter essa consciência.
Suas raízes estão nos profetas, já começa desde a tradição profética em Israel, nos profetas hebreus, que anunciaram o amor especial de Deus pelos pobres e chamaram o povo de Deus para uma aliança de amor e justiça. Sempre a doutrina ela vai passar pela justiça. Olhamos para a pastoral de saúde, então nós temos informação há um tempo atrás, né, na região, então essa justiça em relação aos doentes, a justiça, a dignidade. Então a gente olha para o projeto salvífico de Deus através da nossa ação. A pastoral da criança, nós olhamos para a criança, mas é um projeto salvífico da dignidade da mulher, da criança, do neném no ventre, da vacina, do acompanhamento, da segurança. Então, não adianta apenas agitar uma bandeira contra o aborto. Devemos, claro, mas também devemos agitar a bandeira em defesa da vida de cada pessoa que nasce e deve caminhar com segurança para uma morte tranquila também. Então isso é justiça. Então é preciso que a palavra nos aponte, né, para essa dinâmica. Porque Deus é esse Deus que está ao lado. Né? Pensemos lá quando Abel mata Caim, né, mata Abel. Então, o que você fez? O que você fez com o teu irmão? Por acaso sou guarda do meu irmão? Mas o sangue dele clama, diz a palavra, por justiça. Então a escritura está recheada. Nós vamos ver alguns textos que nós colocamos, e você pode acessar lá no site do Vaticano, a doutrina social da igreja, o compêndio da doutrina social da igreja, e ali um texto enorme, recheado da palavra e do magistério da igreja, né, para a gente poder entender a dinâmica do pensamento da igreja. Então, à luz da palavra, claro, é um ensinamento fundado na vida e nas palavras de Jesus Cristo, que veio para trazer boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, recuperação da vista aos cegos. Quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, e deram a ele o livro do profeta Isaías, e ele proclamou a missão do Messias. Então é essa missão que cumpre na vida de Jesus e que deve também ser cumprida na vida da igreja, da comunidade. E que se identificou com os menores destes, os famintos, os estrangeiros lá no julgamento que apresenta Mateus. Mas Senhor, quando foi? Quando você fez ao menor, você fez a mim. Quando estava doente? Quando estava com fome? Quando estava cativo? Quando estavas? Quando você me serviu, você serviu a esses pequeninos, você serviu a mim. Então esse olhar de ternura, de misericórdia do Senhor para a realidade humana, e ali então na realidade humana, a ação salvífica de Jesus e também a missão da igreja. Então o ensinamento social católico é construído sobre o compromisso com os pobres. Esse compromisso surge de nossas experiências de Cristo na Eucaristia. Então é esse Jesus que se dá. Então a gente sempre fala, não adianta dentro da igreja a gente ser santinho, viver ali. Tudo isso é importante. Mas e lá fora, nas relações humanas que nós travamos a cada dia nos desafios? Então é importante que a gente tenha sempre isso. E a palavra nos impulsiona, nos encoraja, nos impulsiona. Não tem como. É preciso olhar para então a igreja, e ela vai nos ensinando como mãe e mestra, como recordou o Vaticano II. Então, como explica o Catecismo da Igreja Católica, para receber na verdade o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, devemos reconhecer Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Então, número 1397 do Catecismo. O ensinamento social católico é um elemento central e essencial da nossa fé. Então, é essa busca, né, de tornar aquilo que nós celebramos ação em nossa vida. Então é importante.
essa dinâmica. O ensinamento social católico emerge da verdade de que Deus nos revelou sobre si mesmo. Acreditamos no Deus Trino, cuja natureza é comunitária e social. Deus Pai envia seu Filho único, Jesus Cristo, e compartilha o Espírito Santo como seu dom de amor. Deus se revela a nós como alguém que não está sozinho, mas sim como alguém que é relacional, alguém que é trindade. Portanto, nós que somos feitos à imagem de Deus, compartilhamos essa natureza comunitária e social. Somos chamados a estender a mão e construir um relacionamento de amor e justiça. Então, essa dinâmica, então, a gente entender, né? Esse é um preâmbulo, né, daquilo que nós vamos olhar, então, os pilares da doutrina social da igreja. O ensinamento social católico é baseado e inseparável da nossa compreensão da vida humana e da dignidade humana. Basta por aí. Então nós temos as pastorais sociais na paróquia, a pastoral da moradia, a dignidade de alguém viver a sua vida de proteção. A pastoral da mulher, a dignidade da mulher ser respeitada como pessoa, não olhada como objeto. A pastoral do menor, dar ao adolescente ou ao jovenzinho, à criança que está no estágio da infância para a adolescência, a dignidade de crescer com segurança. A pastoral de saúde, quando visita o doente, não é para visitar o doente, rezar para o doente. Também é importante. Mas esse doente é amado, é cuidado, é respeitado, tem atendimento médico, está sendo vacinado, tem seus direitos ali adquiridos, ele tem a segurança na família. Isso é dignidade. Na política, a pastoral fé é política. Então, formar homens e mulheres na política que olhem para o ser humano, para a missão política, como fazer tornar-se presente o reino de Deus através de uma justiça daqueles que nos governam. Mas nós rezamos para os governantes, rezar para que nós tenhamos paz. Você olha lá na carta de São Paulo, ele fala isso. É preciso rezar por aqueles que nos governam, para que nós tenhamos paz. A pastoral da pessoa idosa, que estamos inaugurando a paróquia. Então, acompanhar o idoso na sua família, nos cuidados, na sua vida, na sua dignidade humana. Então, a pastoral afro-brasileira é resgatar a dignidade das pessoas que foram marginalizadas em nosso meio e que sofrem racismo, preconceito, desigualdade. Então nós olhamos qualquer estatística no país. Então nós vamos ver que o nível de pobreza é maior entre as pessoas negras, pobres e mulheres. Qualquer dado estatístico que você busque as informações. Então não basta ser pobre, negro e sobretudo mulher. Então é uma realidade. Então a gente não pode fazer de conta que não acontece. Por isso nós vamos trabalhar um dos temas da semana, a questão do racismo. A gente acha, não, o Brasil não tem racismo, somos um povo. Não, temos muito racismo. E como temos? Camuflado e não tão camuflado assim. Então essa dignidade humana necessária, a vida humana e a sua dignidade. Todo ser humano é criado à imagem de Deus. Isso é importantíssimo. E redimidos por Jesus Cristo. Independente se ele é cristão ou não. Cada ser humano foi redimido pelo sangue de Jesus. Então ele morreu por todos. Eu vou morrer só para alguns. Ele não falou isso na cruz. Ele deu a vida por todos. Por amor. Então ele revela a grandeza do amor do Pai. Então é redimido por Jesus Cristo e, portanto, é inestimável e digno de respeito como membro da família humana. Então eu olho as pessoas porque fazem parte, né? Quando nós fazemos as coletas, por exemplo, das missões, nós mandamos dinheiro apenas para a missão católica, mas para a igreja,
que servem em lugares aí, e agora temos lá em Gaza. Ontem, esses dias, estava vendo a entrevista, a fala do bispo, do patriarca de Jerusalém, falando da realidade, a destruição de escolas, de hospitais, de miséria, de dor, de sofrimento, falta de água, falta tudo, né? Num lugar devastado pela guerra, pelo massacre. Então é o ser humano. Porque não são católicos, não são cristãos, mas é o ser humano que manifesta a dignidade de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Então é importante. Toda pessoa, desde o momento da concepção até a morte natural, aí então nós vamos ter toda a defesa da igreja em sua vida, nunca o aborto, de forma alguma. Os papas têm falado. A última fala sobre isso foi do Papa Francisco, sobre a dignidade do ser humano, desde o ventre materno, a dignidade que deve ser tratada da criança, enfim. Então a igreja nunca vai voltar a um pensamento contrário a essa realidade. Tem dignidade inerente e um direito à vida consciente com essa mesma dignidade. A dignidade humana vem de Deus. Olha que maravilha. A dignidade humana vem de Deus, não de qualquer qualidade ou realização humana. Não depende de vontade de fulano de Beltrano. Ela vem de Deus, essa dignidade humana. Nosso comprometimento com a missão social católica deve ser enraizado e fortalecido por nossas vidas espirituais. Então nós olhamos ali a questão da palavra da Eucaristia que nós acabamos de falar. Então, está enraizado nessa vida espiritual. Quanto mais a minha vida espiritual acontece, também mais o meu comprometimento, engajamento com a dignidade humana também deve ser uma mística e uma realidade. Em nosso relacionamento com Deus, experimentamos a conversão do coração que é necessária para amar verdadeiramente uns aos outros como Deus nos amou. Então, sempre o processo de conversão. É necessário, não há como viver o cristianismo sem conversão. Então essa mudança de mentalidade a cada dia do coração, para que eu possa perceber o chamado de Deus na vida e na dignidade de cada pessoa. Pode passar. E ali então nós temos vários documentos, né? Desde o Papa Leão XIII, 1891. Renovaram. Então toda a encíclica social do Papa, então, sobre a condição do trabalho. Existe a pastoral do mundo do trabalho. Como o trabalhador é respeitado na sua dignidade, na sua vida, no ambiente de trabalho, no seu salário, nos seus direitos e deveres também, claro, né? Então já 1891, foi ontem, né? O Papa Leão XIII, sobre a condição do trabalho. Depois, a 40º ano, que foi do Papa Pio XI, em 1931, 40 anos depois, revendo a Renovaram e fortalecendo a doutrina depois de 40 anos. Depois da Mater et Magistra, o cristianismo e o progresso social de São João XXIII, o Papa do Vaticano II, no ano de 61, Pater in Terris, a paz na terra. Quantas vezes celebramos a campanha Fraternidade sobre a paz, né? Então, do Papa São João XXIII também, em 1963. Depois, a Gaudium Spes, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Moderno, do Vaticano II, em 65. A Dignitatis Humanae, Declaração sobre os Direitos à Liberdade Religiosa, a dignidade humana de professar sua fé. Nós vamos trabalhar amanhã um pouquinho a questão dos refugiados, né? E quanta gente que está fora da sua terra por causa da falta de liberdade religiosa, né? Também, não só política, mas também, e a maior parte, da perseguição religiosa. Então, já sobre a liberdade religiosa, também do Vaticano II, de 65, a Popular do Progresso, sobre o desenvolvimento dos povos, de São Paulo VI, 67, a 80ª Ad Venis, um chamado à ação do Papa São Paulo VI, melhor, em 71, a Evangelii Nuntiandi, a evangelização
no mundo moderno, como evangelizar no mundo moderno, esse mundo que nós vemos hoje, com toda essa tecnologia, agora a inteligência artificial e agora o mundo metaverso, aquelas coisas todas, como evangelizar as pessoas que estão ali, nesse mundo. Né? Depois, exercem sobre o trabalho humano de São João Paulo II, em 81, a solicitude Rei Socialis, sobre a preocupação social de São João Paulo II, em 87, pode passar. A igreja e o racismo, e rumo a uma sociedade mais fraterna, do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, de 89, há centésimos anos, quando completou 100 anos da encíclica Renovarum, o Papa São João Paulo II fez uma releitura do documento, afirmando a atualidade do documento do Papa Leão XIII, lá em 1891. A Veritatis Splendor, o Esplendor da Verdade, de João Paulo II, 93. A Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, em que a igreja salienta a vida, a dignidade humana, desde a concepção até a sua morte natural, né? Então, contrário a qualquer forma de eutanásia, agora a moda no mundo é o suicídio assistido, a eutanásia, a pena de morte, né, o aborto e tantas outras coisas contrárias à vida, ao Evangelho da vida, né, que é a vida de cada um, uma página do Evangelho para o mundo, de São João Paulo II, 95. A Dignitatis Personae, a dignidade da pessoa, novamente a Congregação para a Doutrina da Fé, em 98. Depois, a Eclésia na América, a Igreja na América, quando o Papa João Paulo II faz todo um tratado para a América, toda a América, e sobretudo a América Latina, nas suas mais diversas realidades socioculturais, enfim. A Fides et Ratio, Fé e Razão, de São João Paulo II, 98. Depois, a nota doutrinal sobre algumas questões relativas à participação dos católicos na vida política. Então é importante, né? O nosso trabalho aí na paróquia, de acompanhamento, de ajuda, enfim, da Pastoral Fé e Política. Né? Então agora em Campo Limpo Paulista, é uma alegria para a gente, né? O prefeito que foi feito lá, então não foi gerado na Pastoral Fé e Política, mas em nosso tempo, quando formamos a paróquia, a Pastoral Fé e Política, ao acompanhamento, o debate, o trabalho. E eu falei outro dia aí para o Wellington e para o Pascoal, vamos trabalhar e vamos ter um prefeito em Salto que vai sair da nossa pastoral Fé e Política. Viu? Vamos fazer. Vamos lutar para isso. Né? A gente tem que mudar o panorama político da cidade. Então, pessoas que saiam do nosso meio. Né? Então, o prefeito eleito já foi a Brasília buscar recursos, olha que maravilha. E deu uma entrevista na rádio e falou isso, né? Que começou o trabalho lá na paróquia, na Senhora do Rosário, com a Pastoral Fé e Política, né? Nós tínhamos montado lá o nosso grupo. Depois, o compêndio, claro, da Teologia da Igreja, que de 2004, revisado pelo Papa João Paulo II. Depois, aliás, pelo Papa Bento XVI, né? Depois, a Deus Caritas Est, Deus é Amor, do grande Papa Bento XVI, em 2005. Olha quanta coisa. A Sacramento Caritate, a Eucaristia como fonte e ápice da vida e missão da igreja. Vida e missão da igreja. Então não é uma Eucaristia, que legal, eu fui à missa, eu comunguei, estou em paz comigo mesmo. E o que essa Eucaristia faz na minha vida, na minha missão? Né? Depois, a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, do Papa Francisco. A Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, né? Temos isso aí, o Papa, sobre preocupação com a natureza, com a nossa casa comum, o aquecimento global e tantas outras coisas. Querida Amazônica, sobre a amada Amazônia, e a Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, do Papa Francisco também, em 2020. E agora, temos a encíclica Amounus, né? Bonita,
Leiam lá, busquem no site do Vaticano sobre o coração de Jesus, que sempre impulsiona. Então, enfim, né? Então, a partir desses documentos da igreja, então nós olhamos e vemos ali fundamentado os 7 pilares da doutrina social da igreja. O ensinamento social da igreja é um rico tesouro de sabedoria sobre a construção de uma sociedade justa e a vivência de vidas de santidade em meio aos desafios da sociedade moderna. O ensinamento social católico moderno foi articulado por meio de uma tradição de documentos papais, nós vimos aí alguns documentos, conciliares e episcopais, através dos concílios e documentos ali próprios de conferências episcopais. A Conferência do Brasil, a CNBB, tem as suas orientações, a Conferência dos Estados Unidos tem, qualquer país tem essa orientação prática no país de como viver os documentos que a igreja apresenta para a vivência da doutrina social. Então é importante ter essa consciência. A profundidade e a riqueza dessa tradição pode ser melhor compreendidas por meio de uma leitura direta desses documentos. Por isso, olha quanta coisa você lê em casa. Né? Aqueles documentos, só alguns, para conhecer, nossa, o que a igreja pensa. Né? Então é importante. Nessas breves reflexões, destacaremos vários dos principais temas que estão no cerne de nossa tradição social católica. Então agora nós entramos, pode passar. Então aqui estão os temas que são apresentados em todos os documentos e de modo particular articulados no compêndio da doutrina social da igreja. Então, a vida humana, a vida e identidade da pessoa humana é o primeiro tema. Depois, chamado a família, comunhão e participação, direitos e responsabilidades, opção pelos pobres e vulneráveis, a dignidade do trabalho e os direitos dos trabalhadores, a questão da solidariedade e depois o cuidar da criação de Deus, né? O cuidado da criação humana, da criação da casa comum, tá bom? Então esses são os 7 pilares da doutrina social da igreja. Pode passar. Então, vida e dignidade da pessoa humana, o primeiro pilar. A Igreja Católica proclama que a vida humana é sagrada e que a dignidade da pessoa humana é o fundamento de uma visão moral para a sociedade. Essa crença é o fundamento de todos os princípios do nosso ensinamento social. Em nossa sociedade, a vida humana está sob ataque direto do aborto e da eutanásia. O valor da vida humana está sendo ameaçado pela clonagem, pela pesquisa com células-tronco embrionárias, que continua, não está parado. Não parou a discussão no Brasil do aborto. Continua o lobby que está querendo implantar. Continuam articulando, trabalhando. Não estão parados. Nós estamos parados. Mas esse lobby do mundo continua. Continua. E pelo uso da pena de morte, o direcionamento intencional de civis em guerras. Nós sabemos que a guerra é uma grande fonte de renda. É a maior indústria do mundo. É a indústria bélica. Quem tem interesse em ter a paz? Porque um avião de guerra custa, em média, 100 milhões de dólares. Quem tem interesse em acabar com as bombas? Uma bomba custa, em média, 40 mil dólares. Então é uma indústria de guerra. No mundo inteiro. E o Brasil também participa. E em Salto, nós temos uma empresa que também faz matéria para a guerra, para as bombas, para as armas. Em nossa cidade. Então há um interesse. Então a igreja, ela olha para a vida humana e diante de toda essa realidade, como nós cristãos somos chamados a viver. Ou ataques terroristas é sempre errado, né? Então essas situações que nós vemos, né? O terrorismo presente, crescente no nosso mundo, cada vez mais,
né, o terror vivemos aí, situações terríveis de ataques, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Vez ou outra a gente vê os ataques terroristas. Então, é essa vida humana que perde a sua dignidade. Então, a igreja ela vem como porta-voz dessa dignidade humana e a vida para cada ser humano, né, viver o projeto de Deus. O ensinamento católico também nos convoca a trabalhar para evitar a guerra. As nações devem proteger o direito à vida, encontrando maneiras cada vez mais eficazes de prevenir conflitos e resolvê-los por meios pacíficos. Quantas vezes a igreja entrou como medianeira? Lembra da guerra das Malvinas? O Papa entrou ali entre a Argentina e a Inglaterra. Depois tivemos o conflito do canal de Beagle. Lembram? De Beagle? Lá no sul da América no sul, entre Argentina e Chile. Lá estava a igreja para resolver um conflito de duas nações vizinhas, o conflito do canal de Beagle. E outros lugares do mundo. Então, uma igreja que é preocupada, e ela, através do Romano Pontífice, ou de enviados dele, para trabalhar essa questão da pacificação entre os povos. Acreditamos que cada pessoa é preciosa. Por isso a dignidade humana, ela é a primeira base da doutrina da igreja. Porque senão o resto tudo não vai ter sentido. Se não for a preocupação com o ser humano, não tem sentido olhar para outras coisas. Então, é isso que nós defendemos quando falamos do projeto social da igreja. Que muita gente tem preconceito. Né? Olha quanta coisa que a igreja nos fala. Você vai ler tudo isso aí lá nos documentos e no compêndio da doutrina social da igreja. Acreditamos que cada pessoa é preciosa. Que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E que a medida de cada instituição é se ela ameaça ou melhora a vida e a dignidade da pessoa humana. Então, isso, se uma instituição ela não promove a vida, então essa instituição não tem valor, não deve ser promovida, mas deve ser defendida tudo aquilo que defende a vida e a dignidade de cada pessoa. Então essa é um pequeno resumo, né, sobre essa parte toda que nós temos ali. Pode passar, tá? E ali nós temos a palavra. Então eu coloquei aqui a palavra primeiro. Então o fundamento bíblico. Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Deuteronômio, Deus ama o órfão, a viúva e o estrangeiro. Salmo 139, Deus formou cada um de nós e nos conhece intimamente. Provérbios, o Senhor é quem faz tanto o rico como o pobre. É Ele quem cria. Então não pode haver a diferença entre nós, a guerra que travamos entre nós deve ser vencida. Lucas, o bom samaritano, reconheceu a dignidade do outro e cuidou de sua vida. Pode passar. João, Jesus rompeu com costumes sociais e religiosos para honrar a dignidade da mulher samaritana. Quando ele falou com a mulher, mas como você fala comigo? A mulher que era rejeitada, deixada de lado, que não fazia parte nem do censo populacional no país. Romanos, amai-vos uns aos outros, ajudai os outros às suas necessidades e vivei em paz com todos. Então tudo isso aí são alguns textos que você lê lá no documento que alicerçam a doutrina da igreja sobre a vida e a dignidade da pessoa humana. Gálatas, todos os cristãos são um em Cristo Jesus. Tiago, honra os pobres. 1 João, vejam que grande amor o Pai nos tem, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, alguns temas bíblicos que a igreja, então, fundamenta o seu primeiro pilar sobre a vida e a dignidade humana. Então não é uma invenção da igreja. A palavra, né, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. E depois nós temos então o magistério. Pode passar. Nossa Senhora, não? Tradição. Daqui a pouco tem que subir lá em cima.
Vocês estão lendo? Vocês conseguem enxergar? Não conseguem nada. É que ele coloca no computador, está tão grande. Então, leia o primeiro, o primeiro parágrafo ali. Olha que maravilha, né? Isso é o pensamento social da igreja. Papa Francisco, na Fratelli Tutti, que ele pegou essa palavra de São Francisco de Assis, lá em 1100 e pouco. Todos irmãos. Né? Então, não é uma coisa absurda. Então, as pessoas que falam bobagem, né? Ah, porque a igreja, o Papa, porque é comunista. É a palavra. É a palavra de Deus, né? Então, é o magistério da igreja falando, nos ensinando. Então, a palavra do Papa Francisco, no número 118, na Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Depois, vamos continuar lendo. Olha aí, contra o aborto, né? Nossa defesa do inocente não nascido, por exemplo... Isso, para aí um pouquinho, tá vendo? Então, às vezes, muita bandeira, claro que é importante, contra o aborto, mas e os pobres? E as crianças? E os adolescentes? Que não têm vez, não têm oportunidade, que são à margem. E os jovens, que não têm mais sonhos? E o pai de família que não tem trabalho? Então não pode exaltar muito uma parte e esquecer a outra. É isso que o Papa está falando? Então, igualmente, então é importante, né? Igualmente como olhamos para o inocente indefeso, devemos olhar também para as situações de miséria, de pobreza ao nosso redor. Preparando o material de amanhã, olhando, então, pesquisando as fontes, então... Por exemplo, no Brasil, das capitais, eu me recordo, acho que foram apenas dois candidatos a prefeito de duas capitais que lembraram no seu projeto de governo a questão dos migrantes e dos refugiados. Ninguém fala dessa realidade. Ninguém fala. Então são situações que ninguém vê. E a igreja, através do Papa, ele quer que nós vejamos a realidade que está ao nosso encontro, ao nosso redor. Então, ao mesmo tempo que defendemos a vida humana desde o ventre materno, devemos ter também a atitude de defesa das pessoas na sua miséria humana, na sua falta de dignidade por causa da pobreza. Né? Pode continuar. Então, você veja, a maior capital brasileira favelada é a cidade de Belém. 60% da população de Belém vive em condições subhumanas. 60%. Uma cidade com 2,5 milhões de pessoas, 60% vivem nas favelas, nas periferias, sem dignidade humana. Manaus, com toda a Zona Franca de Manaus, um lugar
de muito dinheiro, 55% da população vive de forma indigna. Indigna. Continuemos. São a vida dos pobres. Olha lá. Daqueles que já nasceram, dos destituídos, dos abandonados e dos desprivilegiados, dos vulneráveis, enfermos e idosos, expostos à eutanásia encoberta, das vítimas do tráfico de pessoas, de novas formas de escravidão e de toda forma de rejeição. Olha que maravilha, a voz profética. Vocês percebem isso, em nome de Deus? A voz profética de pessoas que não têm acesso à vida humana, à dignidade. Então é um problema sério. Por isso que a igreja nos quer abrir os olhos, para eu perceber o que é essa preocupação com a vida. Então, por isso nós temos olhado um pouquinho na nossa miséria, olhado, falado a pastoral disso, daquilo. Não é mais uma pastoral, mas é olhar com os olhos de Cristo uma realidade que está presente no nosso meio. Talvez não tão escandalosa, mas que está presente em nosso meio. Continuamos então. Isto. Basta, olha que maravilha. Falamos tanto desse menino agora, Carlos Acutis, que vai ser santo. Ai, que bonito, o menino da Eucaristia. É, claro que era. Do terço diário, da Eucaristia diária. Mas um menino que amava os pobres. Que visitava a periferia da cidade. De 15 anos, um garoto, morreu com 15 anos, já com 13, 14 anos, fazia essa visita no anonimato. Não há nenhum santo, pode olhar a vida de qualquer santo. Nenhum santo foi santificado no seu orgulho, na sua riqueza, na sua opulência, no seu cantinho. Nem aqueles que estavam na clausura, pensemos Santa Teresinha, que nunca saiu do claustro, Lisieux, mas uma mulher que amava a igreja, escrevia, se preocupava, como estavam os cristãos, como estava a vida, como ela tinha desejo de evangelizar fora, nos lugares onde o evangelho não era conhecido. Então não é uma pessoa alienada. Nenhum santo viveu alienado. Nenhum cristão pode viver alienado. Pode passar para frente, tá bom. Isso para Francisco, né? Então, nos exortando. Depois, a dignidade da pessoa, vamos ler juntos, e as exigências da justiça exigem, sobretudo hoje, que as escolhas, as economias... Olha que voz profética, Papa Bento XVI. Olhavam para esse Papa, um Papa distante, uma mentira que a mídia colocou. Eu estive em Roma algumas vezes ali e escutei esse Papa. Olha, as palavras dele, palavras profundas, com sabedoria, e ele denuncia, né, na Caritatis in Veritate, onde ele fala dessa discrepância, dessa sociedade que promove algumas pessoas e coloca à margem a maioria. Né? Ele já denunciava esse pecado. Depois, continuamos. As pessoas... Olha que maravilha! A dignidade humana não vem do trabalho. E você pergunta para qualquer um hoje, o que você vai ser? O que dá dinheiro? Eu quero ser isso porque dá dinheiro. Eu quero ser médico, não pediatra. Eu quero ser cirurgião. Eu quero ser médico que faz plástica, porque ganha muito dinheiro. Então, uma sociedade movida pelo dinheiro. Então, não pelo talento em servir, em edificar uma sociedade mais humana. É a denúncia. É a denúncia. O que você vai ser?
Imagina que seu filho fala que ele vai ser lixeiro. Qual a sua resposta para ele? Para o seu neto? Tem que fazer alguma coisa, ganha dinheiro. E o Papa denuncia isso. O Papa São João Paulo II. Sua dignidade não vem do trabalho que fazem, mas das pessoas que são. É a dignidade humana de cada um na sua profissão. Então é valorizar o trabalho humano. E aqui então o Papa está falando no 100º ano da Rerum Novarum. Então não é algo que é por terra, né? Continuamos. Cada olha que maravilha. O saudoso Papa São João Paulo II, o Evangelho da Vida. Cada pessoa traz essa marca indelével, essa marca de pertença, de dignidade. Depois. O Papa saudoso São João 23, na Mater e Magistra. Então, olha que maravilha os pensamentos. Então, só alguns pensamentos que nós pegamos. Esse foi o maior, mas pode passar? Então, nós terminamos então o primeiro pilar, que nós enfatizamos um pouquinho mais, para mostrar que todo o resto que a igreja fala na sua doutrina, os pilares, estão alicerçados nesses princípios da vida e da dignidade humana. E depois vai olhando para o desenrolar dessa missão da igreja nos vários âmbitos, Então nós temos depois o segundo pilar, chamado família, comunidade e participação. A pessoa não é apenas sagrada. Então um pequeno resumo, A pessoa não é apenas sagrada, mas também social. Como organizamos nossa sociedade, na economia, na política, na lei e na política, afeta diretamente a dignidade humana e a capacidade dos indivíduos de crescer em comunidade. Estamos falando de comunidade. Então, essa relação interpessoal, essa relação nova. E depois, o casamento e a família, a igreja sempre fala da dignidade do matrimônio, da família, projeto de Deus, não é a igreja que inventou, mas é o projeto do próprio Deus. Então está tudo ali nessa parte da doutrina social da igreja. São instituições sociais centrais que devem ser apoiadas e fortalecidas, não minadas. Então nós temos uma cultura que vai minando os valores da família, da dignidade, do matrimônio, vai minando. Então, cada vez nós vamos vendo mais essa catequese do mundo que vai minando esses valores. Acreditamos que as pessoas têm o direito e o dever de participar da sociedade. Todos nós buscando juntas o bem comum e o bem-estar de todos, especialmente os pobres e vulneráveis. Cada vez mais vulneráveis estão fora do alcance da sociedade. Eu conversava outro dia com alguém a respeito do autismo, como tem crescido a presença de autismo em nosso meio, e quais poderiam ser as consequências, as causas melhor desse crescimento em nossa sociedade. Então, aqui é um pequeno resumo desse segundo pilar. Daí nós entramos agora, pode passar, na tradição
Então, alguns pensamentos apenas, porque são alguns pontos, né? Família, vamos lá. A existência... Olha que bonito, né? O Papa falando. Uma vida marcada pela relação. A família é esse ambiente favorável à relação. Depois, a primeira... É bonito, né? Então, o Papa falando da grandeza, aí nós lemos lá, quem não conhece o documento de 81, a Familiares Consórcio, bonito, né, onde o Papa faz toda uma catequese sobre a família, sobre as sombras da família, as várias realidades de sombras, mas com a notícia, né, da dignidade desse pilar da família como dom de Deus, como projeto de Deus. E aí então, novamente recordando o 100º ano da Rerum Novarum. Pode passar. Enquanto pequena igreja, a família cristã é chamada com a grande igreja a ser sinal de unidade para o mundo e, dessa forma, exercer seu papel profético, dando testemunho do reino e da paz de Cristo, para os quais o mundo inteiro caminha. As famílias cristãs podem fazer isso através da sua atividade educativa, isto é, apresentando aos seus filhos um modelo de vida baseado nos valores da verdade, da liberdade, da justiça e do amor, quer através do envolvimento ativo e responsável no crescimento autenticamente humano da sociedade e das suas instituições, quer apoiando de várias formas as associações especialmente dedicadas às questões internacionais. Então, foi o documento do Papa, edição sobre a família. Pode passar. Depois, o segundo ponto lá da base de alicerce, a comunidade e participação. Podem ler juntos? Indivíduos... Isso, então o Papa, lá no Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum. Depois, olha que bonito, né? Então o Papa Bento XVI, todos nós temos essa capacidade de oferecer melhor algo para o outro, né? Em nossa participação, nossa vida de comunidade. Depois, é bonito, né? Não é bom que homem seja só. A partir daí, então, nós temos esse pensamento do Papa. Continuem. Olha que bonito. Então, essa participação, né? Não há como eu me desenvolver sozinho, né? Solitário, né? Então é importante. Pode passar. Depois já terminamos a tradição. Aí a palavra, né? Estamos ali algumas palavras. Gênesis, eu sou o guardião do meu irmão e da minha irmã. Quando Deus chamou a atenção, onde está o teu irmão?
O sangue dele clama por justiça. Tá bom, pode passar. Aí temos algumas palavras, né? Depois, Romanos, somos um só corpo, membros uns dos outros. Já recorda Paulo, né? Somos membros uns dos outros. E aí vai, tá bom? Alguns temas. Depois, o terceiro pilar, direitos e responsabilidades. A tradição católica ensina que a dignidade humana pode ser protegida e uma comunidade saudável pode ser alcançada somente se os direitos humanos forem protegidos e as responsabilidades forem cumpridas. Portanto, toda pessoa tem um direito fundamental à vida e um direito àquelas coisas necessárias para a decência humana. A decência, né? Trabalho, lazer, saúde, educação, descanso, cultura, tudo para a decência humana. Correspondente a esses direitos estão deveres e responsabilidades. Claro, né? Todos nós somos participantes, então não é só querer receber, mas também qual a minha parcela de participação em tudo isso. Uns para com os outros, para com nossas famílias e para toda a sociedade em geral. Então, um pouquinho, um resumo, né, sobre esse pilar, direitos e responsabilidades. Aí passamos para a tradição. Então, vamos ler juntos? O Papa chama atenção, né, toda essa situação ao redor da dignidade humana, né? Então pode passar, tá? Depois. Encontra a sua expressão primária e fundamental na inviolabilidade da vida humana. Acima de tudo, o clamor comum, que é justamente feito em nome dos direitos humanos, por exemplo, o direito à saúde, ao lar, ao trabalho, à família, à cultura, é falso e irrisório se o direito à vida, o direito mais básico e fundamental, e a condição para todos os outros direitos pessoais, não for defendido como a máxima determinação. Então aí o Papa chama atenção aos fiéis, aos leigos, de como viver a sua missão no mundo, né? Então, esse documento do Papa sobre a vocação da missão dos fiéis. Então, não pode ser indiferente, né, nos direitos humanos, na vida humana, nesse pilar da Igreja sobre a participação, né, sobre, tá bom? Depois, pode passar para frente? Depois, vamos lá, né? Juntos.
Olha que bonito, né? Denúncia do Papa João 23, São João 23, na paz sobre a terra. Né? Então, olhando para toda essa realidade. Né? Então, não é uma repetição, mas é uma confirmação do que nós ouvimos há pouco, né? Sobre o trabalho. Olha, lembrou aqui a viuvez, né? Nós ouvimos no final de semana na palavra sobre as viúvas, né? Exploradas pelos sacerdotes em Israel. Né? Então, essa preocupação nós fizemos aí na paróquia, alguns momentos com os viúvos. Né? Existe um movimento que trabalha, que acompanha os viúvos, que é exatamente para dar lugar a essas pessoas. Né? Então, tem o baile dos jovens, o baile de casais, e os viúvos. Né? Então, acaba se esquecendo de realidades humanas. Então, o Papa já falava, João 23, sobre essa necessidade. Né? Então, toda essa questão do direito humano nesse propósito, a partir então desse pilar da doutrina social da igreja. Pode passar para frente? E novamente algumas palavras, né? Não vamos ficar lendo. Levítico, quando alguém é reduzido à pobreza, temos a obrigação de ajudar. Né? Então aí vai alguns temas bíblicos que nós temos então para fundamentar este pilar. Pode passar. Depois, opção pelos pobres e vulneráveis. Então, novamente, um pequeno resumo, né? Um teste moral básico é como nossos membros mais vulneráveis estão se saindo. Em uma sociedade marcada por divisões cada vez maiores entre ricos e pobres, nossa tradição relembra a história do juízo final e nos instrui melhor a colocar as necessidades dos pobres e vulneráveis em primeiro lugar. Então, essa questão de olhar para a miséria e para a vulnerabilidade humana, né? Muitas vezes deixadas de lado. Por exemplo, nós temos aí nosso irmão cadeirante, fizemos no final de semana, ontem melhor, no nosso centro pastoral, o encontro da fraternidade das pessoas com deficiência física, né? Mas onde estão? Onde estão? Uma vez nós tentamos fazer alguma coisa, né? E às vezes até por toda a marginalidade que as pessoas se encontram, nós tínhamos planejado, logo que chegamos na paróquia, lembra? Nós queríamos fazer um encontro onde as pessoas pudessem vir, bater papo, conversar, mostrar seus talentos. Nós tínhamos pensado em chamar a pai para apresentar a dança, as crianças e outras. E como é difícil, né? Por quê? Porque no fundo as pessoas querem esconder. Às vezes as pessoas elas querem fazer conta que não existem essa realidade, né? E tantas situações de vulnerabilidade em nosso meio, né? Que nós não devemos olhar como uns coitadinhos, coitadinho, não, com a sua dignidade, né? Na sua dignidade. Pode passar. Depois, como nós preparamos, a tradição. Então aí nós temos o caso da Igreja Católica. O amor da igreja pelos pobres faz parte de sua tradição constante. Esse amor é inspirado no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua preocupação pelos pobres. Aqueles que são oprimidos pela pobreza são objeto de um amor preferencial por parte da igreja, que desde sua origem, e apesar das falhas de muitos de seus membros, não cessou de trabalhar para seu alívio, defesa e libertação. Então, o Catecismo da Igreja Católica, citando dois documentos, né? A Centésimos Anos e a Libertatis Consciência. Né? Então, nunca, não pode deixar de lado. Né? Então, esse zelo, esse amor para com as pessoas deixadas de lado. Lembram do FMI, que vinha no Brasil vez ou outra, chamado pelos governos? Lembram? Alô? Lembra do FMI? Fundo Monetário Internacional? Eu me lembro de um que veio aí para falar com um senhor que já faleceu, né? Então, olha, nós vamos dar uma carta de crédito para o Brasil, de não sei quantos bilhões de dólares que precisava naquele momento para a economia, desde que sejam deixadas de lado, naquela época, 5 milhões de pessoas. Então, a partir de hoje, 5 milhões de pessoas
não existem no país. Hã? São coisas, nossa história. Né? A gente tem que estar acordar, atento a essas coisas. Então, esse amor, e a igreja, então, ela tem essa preocupação. Pensemos na pastoral criança, por exemplo, né? Quando começou, tem alguém da pastoral criança aqui? Quem? Aqui, né? Tem a nossa irmã. Então, pensemos lá. Eu me lembro de Dom Magela, Dom Geraldo Magela, que era o assessor eclesiástico da pastoral da criança, que também foi um dos fundadores, ao lado da doutora Zilda Arnes, lá no Paraná. Então ele falava, e a mim me tocou muito, né? Numa das suas falas sobre a pastoral da criança, de dois irmãozinhos da favela lá de Salvador. Né? Dois irmãozinhos. Um de talvez 4, 5 aninhos, e um outro de 8, no máximo 9 anos de idade. Ganharam 1 litro de leite. Aí o irmãozinho mais velho abriu o leite e dava para o irmãozinho mais novo. Aí tomava e dava para o irmão mais velho. O irmãozinho colocava, tomava, dava para o irmãozinho mais novo. E assim foi indo. Até que o irmãozinho mais novo perguntou para o irmãozinho mais velho: mas você tomou leite? Pegaram ou não pegaram? Mas você tomou leite? O irmãozinho mais velho não tomou leite, para que o irmãozinho menor pudesse ser alimentado. Algo concreto. Algo concreto. Quando esse bispo falou, foi quando eu celebrei uma vez lá em Jundiaí, que tinha ali, onde fazia multimistura, tinha todo o espaço ali na minha paróquia, onde era feito tudo isso para toda a diocese, foi impressionante, impressionante. Você toma leite? Tomei. O irmão tinha se esquivado de tomar o leite em favor do outro. Isso é amor. Então nós falamos de pastoral social, é o amor. O amor para com os pobres, para com esses desvalidos, deixados de lado da sociedade. Né? Então não é uma caricatura de amor, mas o amor de fato concreto. Né? Pode passar. O amor pelos outros, em primeiro lugar, o amor pelos pobres, em que a igreja vê o próprio Cristo, concretiza-se na promoção da justiça. São João Paulo II. Né? Ao ensinar-nos a caridade, o Evangelho instrui-nos no respeito preferencial devido aos pobres e à sua situação especial que eles têm na sociedade. Os mais afortunados devem renunciar a alguns dos seus direitos para colocar os seus bens mais generosamente ao serviço dos outros. Então, um convite, né, da igreja. A pessoa tem dinheiro? Tá, tem dinheiro. Mas lembra a parábola daquele homem que teve uma colheita grande, né? Já era rico. Nossa, teve uma colheita maravilhosa. E agora, o que vou fazer? O que vou fazer? Ah, já sei. Vou desmanchar os meus celeiros, fazer maiores e guardar tudo o que eu acumulei. Para eu viver bem. Agora sim, você tem uma boa reserva para curtir a sua vida, aproveitar e viver bem. Essa é a mentalidade do mundo. Louco! Nessa noite, te pediram conta da sua vida, para quem vai ficar tudo que você ajuntou? Então esse despertar nas pessoas mais abastadas, o sentimento de partilha. A Índia, que é um país tão pobre, dos seus mais de 1,5 bilhão de habitantes, que é o país mais populoso hoje do mundo, tem lá 317 bilionários. Quando há uma multidão de pessoas que, por causa da sua casta religiosa hindu, não pode ascender. Se uma pessoa de uma casta baixa na Índia nasceu na rua, ela nunca vai ter direito a uma casa. Porque ela faz parte dessa casta da rua. Então a igreja vem com a palavra, o evangelho, e ela então vai evangelizando. Então temos a Santa Madre Teresa de Calcutá,
que trabalhou ali nas periferias das periferias, na Índia. Nós já sabemos o acontecimento, né? Quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, aquele jornalista britânico que falou a ela: o que você fez ou faz extraordinário para ganhar um Prêmio Nobel de Paz? Venha ver. Ele foi com ela na Índia e ficou um dia visitando, vendo o trabalho dela. E ao final do dia, ele olhou para ela e disse: por dinheiro no mundo, eu faria isso? E ela respondeu: nem eu. Porque ele nunca faria nada em favor do outro, nem que lhe pagassem. E ela também, ela servia por amor. Então é o olhar, é o olhar. Eu nunca me esqueço daquela cena terrível na África do Norte, quando há ainda muita gente morrendo de fome, no Sudão do Sul, que ninguém fala na televisão, da guerra que traz morte a muita gente, e nos países do Maghreb, e ninguém fala. E ali então, aquele garotinho morrendo, que graças a Deus não morreu. E ali um fotógrafo, que depois cometeu suicídio, porque via um urubu espreitando o menino, faminto, minguando, isolado, sozinho, e não teve a capacidade de socorrer aquele garoto. Que o mais importante para ele era uma foto, para ganhar um prêmio internacional, e ganhou. Depois cometeu suicídio. O garoto, graças a Deus, não morreu, depois morreu com 16 anos. De fome. Então esse homem que não se compadece do outro, né? E que a igreja então nos convida a esse olhar de misericórdia e caridade. Não a caridade que nós pensamos que é uma esmola, né? Na verdade, caridade é promoção. É promoção. A gente tem falado, já falamos várias vezes na paróquia, de ver as famílias assistidas, de despertar os talentos, né? Temos lá temos a cozinha aí, nossas comunidades paradas, fechadas, de trazer as pessoas a aprender a fazer as coisas, para vender, para ter a sua dignidade, fazer coisas. Né? É um desafio, é um desafio. Isso é caridade, é promoção humana. Não é da cesta básica. A cesta básica é o primeiro momento, está com fome. Mas ajudar essa pessoa a ter a sua dignidade humana, que é o primeiro pilar. E até esse amor, então, aos pobres. Pode passar. Ainda assim, quando se trata de defender os direitos dos indivíduos, os pobres e os desfavorecidos têm direito à consideração especial. A classe mais rica tem mais maneiras de se proteger e precisa menos de ajuda do Estado, enquanto a massa dos pobres não tem recursos próprios para recorrer e deve depender, principalmente, da assistência do Estado. Então, o Papa Leão XIII, lá em 1891, falando dessa realidade social em que se vivia, né? Pode passar. Depois, novamente, os textos bíblicos. Êxodo. Não oprimas o pobre, não oprimirás o pobre, nem o vulnerável. Deus ouvirá o seu clamor. Olha, a palavra de Deus. Não é a missão da igreja. É a palavra. Levítico. Quando fala do amor a Deus e ao próximo. Ali está o fundamento. Uma parte da colheita é separada para os pobres e aos estrangeiros. Então, quando falava para Israel, quando vai fazer a colheita, não tira tudo. Deixa um pouco lá. Porque os pobres vão passar e vão precisar daquele alimento. Olha que bonito. É? Aí os doutores da lei disseram: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Jesus então corrige a lei. Lembramos da montanha, né? Quando Jesus diz: ouvis que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, adulterar a palavra. Né? E aí tem vários textos, pode passar. Depois Isaías, né? A verdadeira adoração é trabalhar pela justiça e cuidar dos pobres e oprimidos. Aí podemos lembrar Joel, chamas isso de jejum? Um dia que você não come? O jejum que me agrada não é outro? É dar alimento ao pobre, veste ao nu? Então é uma atitude nova. Nós sempre falamos na igreja. Eu sei que tem gente que não gosta muito de falar isso, né? Mas a gente fala: nós devemos fazer jejum. Eu não como carne de sexta-feira e de quarta-feira. Maravilha! Essa carne que você não come se tornou alimento para o outro?
Porque eu posso fazer jejum, mas daqui a pouco eu tenho meu churrasco para comer. Aquilo que eu deixei de comer tornou-se algo para o outro, para o pobre, partilha, não é isso a campanha de fraternidade que nós fazemos? Quando iniciamos a quaresma com a programação das atitudes de conversão, e a igreja nos fala, olha, entramos num tempo de conversão e de jejum. Aquilo que você não consumir para você mesmo, deve tornar-se caridade para o pobre. Deve tornar-se matéria, para que depois, através da igreja, ela possa ajudar, socorrer as várias necessidades. Então é importante a gente perceber isso. E tanta gente tem uma resistência à campanha de fraternidade, que espalha isso nas redes sociais. Porque a quaresma é tempo de conversão? Claro que é. E deve ser. Mas uma conversão que não passa pelo coração, não adianta. Não adianta, eu estou de jejum, não como carne, maravilha. E depois come a carne do irmão, na fofoca, no julgamento? O que adianta? Não come a carne do frango, do boi, do porco, mas depois come o irmão, no ódio, na vingança, na indiferença? Não adianta nada. Então é preciso despertar isso em nosso coração. Então a palavra de Deus, é a palavra de Deus, irmãos, não é minha não. Jesus proclama sua missão, levar boas novas aos pobres e oprimidos. Como pode o amor de Deus permanecer em alguém que possui bens desse mundo e vendo alguém em necessidade, se recusa a ajudar? 1 João 3. E aí vai. Alguns textos que nós pegamos, está lá, tudo no documento da igreja, que vocês vão ler quando adquirir, então, acessando lá o compêndio da doutrina social, através do site do Vaticano. Tá bom? Passando para frente, para não demorar muito. Depois, um outro pilar, a dignidade do trabalho e dos direitos, e os direitos dos trabalhadores. A economia deve servir as pessoas, não o contrário. Olha o chamado de atenção da igreja. O trabalho é mais do que uma forma de ganhar a vida. É uma forma de participação contínua na criação de Deus. Nós falamos há pouco do trabalho. Não existe trabalho mais ou menos digno. O problema é que os salários que se pagam se tornam injustos. Por que um operário tem que ganhar menos do que alguém que trabalha no escritório? Por que alguém que limpa a rua das nossas cidades tem que ganhar o mínimo do mínimo daquilo que nós sujamos e jogamos? Ficamos uma semana sem a coleta do lixo para ver o caos que nós entramos. E não são valorizados. Não são valorizados. Então a dignidade do trabalho, todo trabalho é digno. Todo trabalho. Essa cultura que nós vemos incutir em nosso meio, que todo trabalho é digno. Se a dignidade do trabalho deve ser protegida, então os direitos básicos dos trabalhadores devem ser respeitados. O direito ao trabalho produtivo, a salários decentes e justos, a organização e filiação a sindicatos, a propriedade privada e a iniciativa econômica. Então, sindicatos de fato defendam os trabalhadores. E nós sabemos que são sindicatos que fazem suas falcatruas com os patrões. Não é novidade para nós. Que tem os seus interesses primeiro acima dos direitos de fato dos trabalhadores. Não é novidade no nosso meio. Não é novidade. Então, quando o Papa fala, a igreja fala sobre isso, é de fato a dignidade de quem defenda a categoria que é chamado a defender. Para os direitos e deveres, mas para a justiça. A justiça e a dignidade. E a dignidade. Bom, vamos ver a tradição novamente. Então, é um resumo, daquilo que fala. Leiam, então, a Amoris Laetitia do Papa Francisco.
Muito bem, então a alegria do amor do Papa Francisco, né? Então ele fala dessa dignidade, da importância do trabalho, né? Então, cada ser humano devia ter a dignidade de trabalhar, ter a oportunidade do trabalho. E o trabalho com afinco, com amor. Eu sempre digo na missa de São José Operário, de como nós trabalhamos. Às vezes as pessoas trabalham murmurando, reclamando, empurrando o trabalho com a barriga, de qualquer jeito. E esse celular, então, meu Deus do céu, né? Vai tomar água e fica lá meia hora tomando água e o celular. Vai no banheiro, né? Então, uma indignidade, um desrespeito, um trabalho feito de qualquer jeito, de qualquer forma, com mau humor, criando ambientes antagônicos do trabalho, de inimizade, de fofoca, de destruição do outro, do tapete do outro, quando o trabalho devia ser um lugar de santificação, com o projeto de Deus. O homem foi forçado a trabalhar a terra pela sua desobediência, mas Deus abençoou o trabalho. Deus abençoou o trabalho. E todo trabalho, então, é digno. É digno. Então, aquilo que eu faço, eu devo fazer com qualidade, com afinco, dedicação e amor, para eu participar com o meu trabalho da edificação da cidade de Deus, como recordava o grande Santo Agostinho, a cidade de Deus, né? Então é importante, tá bom? Passamos de novo à tradição, um outro ponto. Gostaria de lembrar a todos, especialmente aos governos envolvidos na promoção dos ativos econômicos e sociais do mundo, que o principal capital a ser salvaguardado e valorizado é o homem. É o homem. Olha que maravilha a igreja falando. A pessoa humana em sua integridade. O homem é a fonte, o centro e o objetivo de toda a vida econômica e social. O Papa, grande Papa Bento XVI. Então é o homem o centro. Não é? A economia deve promover o homem, o trabalho, a dignidade do ser humano. Então, citando o Vaticano II, a Gaudium et Spes. Tá bom? Pode passar. A obrigação de ganhar o pão com o suor do próprio rosto também pressupõe o direito de fazê-lo. Uma sociedade na qual esse direito é sistematicamente negado, na qual as políticas econômicas não permitem que os trabalhadores alcancem níveis satisfatórios de emprego, não pode ser justificada de um ponto de vista ético, nem pode essa sociedade alcançar a paz social. A gente vê o problema do trabalho no mundo de hoje, né? Amanhã vamos trabalhar um pouquinho essa questão, de tantos imigrantes. Existem países hoje, por exemplo, os países árabes, Catar, Dubai, que é Emirados Árabes Unidos, aquela região riquíssima lá, mesmo a Arábia Saudita e outros lugares do mundo, a África do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia, alguns países da Europa, hoje, eles estão em progresso econômico graças aos estrangeiros que não tinham trabalho. Então você vê lá em Catar uma grande comunidade de filipinos que vão para trabalhar porque não tem trabalho. Então pessoas obrigadas a sair da sua terra para trabalhar em outros lugares que não tem mão de obra e para trabalhar. Brasileiros que vão nos Estados Unidos para cuidar de bebê, né, de lavar carro, lavar os corpos dos fiéis, dos defuntos, dos falecidos, e aí vai. Ou seja, então as pessoas que saem em busca de trabalho. E aí o Papa fala dessa obrigação do Estado de providenciar o trabalho digno para os seus cidadãos, né? Então é importante. Então João Paulo II, no centenário da Rerum Novarum de Leão XIII. Pode passar? O trabalho é uma coisa boa para o homem, uma coisa boa para a sua humanidade, porque através do trabalho o homem não apenas transforma a natureza, adaptando-se às suas próprias necessidades, mas também alcança a realização como ser humano. E, de fato, em certo sentido, torna-se mais um ser humano. Então, a dignidade do trabalho, né? Então, olha que maravilha o Papa falando sobre o trabalho humano. A dignidade, todo trabalho dignifica o ser humano. Por isso, nós temos que fazer um trabalho com alegria, né? A nossa vocação, essa é a minha vocação, essa é a minha missão,
né? O trabalho que eu faço colabora com a criação, colabora com o desenvolvimento humano, colabora com uma sociedade nova. Então esse item, né, que a igreja nos fala sobre o trabalho e a sua dignidade. Pode passar? Aí novamente algumas palavras, a tradição, o fundamento bíblico, né? Gênesis, Deus descansa no 7º dia, né, o trabalho, mas o direito ao descanso, né, do trabalho humano, né, o dia do sábado, para nós, o domingo. Depois, o Gênesis, Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Então, o cuidado do trabalho. Então, o meu trabalho deve ser um cuidado com as obras de Deus. Eu participo com o meu trabalho da promoção da vida da dignidade humana, da natureza. Tá bom? Então, alguns textos. Tá bom, pode passar. Depois, um outro pilar da doutrina social da igreja, a solidariedade. Leiam para ninguém dormir, já tem gente dormindo. Então, um resumo, né, sobre a solidariedade. O que é ser solidário, né? Então, eu vou ser solidário não porque tem a mesma fé que eu tenho, a mesma cor, enfim, a mesma ideologia. Não, eu sou solidário porque eu sou humano. Então, a igreja nos chama essa atenção. Então, um pouquinho, um resumo, né, sobre esse pilar da solidariedade. Pode passar? Depois, novamente, a tradição. Vamos ver juntos? Volta, isso. É bonito, né? Aqui a gente nos fala, a profundidade do papo, novamente, bem 16. Então, desejar o bem comum e lutar por ele é uma exigência de justiça e caridade, né? Então, é a palavra, né, que vai nos moldando a essa solidariedade, esse estar aberto, olhar para o outro, ver o outro, não na aparência, mas no coração, amá-lo nesse desejo de edificar o reino de Deus. Continua. Olha que maravilha. Cada homem é guardião do seu irmão. Né, a gente tem falado tantas vezes na paróquia, nas reuniões de formação, nós falamos muito. Vai atrás do que se afastou. Às vezes por pouca coisa se afastou, deixou a comunidade.
por um desentendimento. Ah, que bom que foi embora. Né? Não é bom que foi embora, faz falta. Porque essa pessoa me faz falta a minha conversão. E o Papa então nos fala, cada homem é guardião do seu irmão, porque Deus nos confia uns aos outros. Deus nos confia uns aos outros. Então, cada um é importante. Então, esse pilar da doutrina nos convida a olhar o projeto de Deus, né, na nossa relação humana, né, dar passos dessa vida nova que o Evangelho nos exige. Pode passar para frente. A solidariedade que une todos os homens como membros de uma família comum torna impossível para as nações ricas olharem com indiferença para a fome, a miséria e a pobreza de outras nações, cujos cidadãos são incapazes de desfrutar até mesmo dos direitos humanos elementares. As nações do mundo estão se tornando cada vez mais dependentes uma das outras. E não será possível preservar uma paz duradoura enquanto não persistirem os flagrantes desequilíbrios econômicos e sociais. Já João 23, na Mater Magistra. E cada vez mais vemos isso, né? Se quem acompanha as alocuções do Papa aos domingos na Praça do Vaticano, sempre o Papa está recordando isso. Recordando, né? A escassez de água no mundo hoje, as secas prolongadas, as enchentes prolongadas em países. Olha como tem aumentado por causa do equilíbrio natural, do equilíbrio por causa do ser humano. Então, os furacões. Agora no Brasil, mais um ciclone extratropical, uma bomba, né, que é chamada, por ter uma força maior, está se organizando no nosso litoral. Então, não dá como fazer de conta que não está acontecendo. Então, essa solidariedade necessária de socorrer. Então, despertar, não posso fazer de conta. Né? A fome está no mundo inteiro, espalhando, no mundo inteiro. Então, é preciso esse olhar de solidariedade, de partilha dos dons e bens entre os povos. E o Papa sempre fala, sempre os Papas nos falaram isso, e João 23 já falava nos anos 60, na Mater Magistra. Pode passar. Depois, novamente, alguns fundamentos bíblicos, né? Temos aí alguns textos. Mateus 5. Reconciliem-se uns com os outros antes de comparecer diante do altar, né? Aquele momento que Jesus fala da oferta. Se você vai fazer a tua oferta e lembrar que teu irmão de alguma coisa de você, deixa a oferta e vai reconciliar. Primeiro. Então, essa solidariedade de eu dar o passo. Ah, mas não fui eu. Não tem problema. Não foi você? Faça esse passo da mesma forma. Pode passar? Pode passar. Tá bom. Depois, então, o último pilar, cuidar da criação de Deus. Mostramos nosso respeito pelo Criador por meio de nossa administração da criação. O cuidado com a terra não é apenas o slogan do Dia da Terra, é uma exigência de nossa fé. Somos chamados a proteger as pessoas e o planeta, vivendo nossa fé em relação a toda a criação de Deus. Esse desafio ambiental tem dimensões morais e éticas fundamentais que não podem ser ignoradas, né? Então, esse princípio da igreja sobre o cuidado do que nos é comum, né? O que nos é comum, a gente vê, vimos aí no nosso país agora, novamente, toda essa questão de incêndios, né? De coisas, a gente sabe que muitas coisas criminais, de muitas coisas ideológicas, de muitas coisas ali que aconteceram por, enfim, N fatores, nós sabemos disso, né? E depois, então, esse cuidado com a natureza, a casa comum, que o Papa, todos os Papas falaram muito sobre isso, nós vamos ver, e o Papa atual, Francisco, tem falado muito sobre essa questão da casa comum. Pode passar. Então, a tradição. Leiam juntos.
Então, o pensamento do Papa bonito, na Laudato Si, a alegria do amor, né? Então, esse zelo pela casa comum, né? Quando a natureza é vista apenas como uma fonte de lucro, né? Então a gente vê isso, né? A gente viu isso, vê na história, em todos os lugares do mundo, né? Em todos os lugares, apenas como lugar de fonte de lucro. Então, acaba com a natureza, destrói os rios, as matas, os animais, enfim, tantas situações, né? Pode passar? Continuem. O meio ambiente é um dom de Deus para todos. E no uso que fazemos dele, temos uma responsabilidade para com os pobres, para com as gerações futuras e para com a humanidade como um todo. Nossos deveres para com o meio ambiente estão ligados aos nossos deveres para com a pessoa humana, considerada em si mesma e em relação aos outros. Seria errado defender um conjunto de deveres e espezinhar o outro, né? O Bento XVI, novamente, o seu pensamento. Então, esse cuidado. Então, o Papa já falava também, né, desse cuidado. Então, respeitar. Volta de novo, né? Ali vocês percebem a pessoa humana, a dignidade, a solidariedade. Então, estão todos impermeados ali, não são separados em blocos. Mas a igreja vai na sua sabedoria, movida do Espírito, delineando cada ponto e apresentando essa harmonia do seu projeto social para a sociedade, para o mundo, né? Pode passar. Leiam. Então, o pensamento longo, né, do Papa João Paulo II, novamente recordando a Renovaram, né? Então, nos 100 anos da Renovaram. Então, veja como era atual o pensamento de Papa Leão XIII, né? Lá no final do século XIX. Então, é importante. Então, essa preocupação com a ecologia, então, sempre esteve no pensamento da igreja. Então, de não esgotar a terra e seus recursos, mas defendê-la, protegê-la, organizar de tal forma o seu uso que cada um tem o direito de ter, né? Vejam na história quantos animais, por exemplo, foram extintos, né? No Brasil, quantos animais correm risco de extinção? Então, só para dar uma olhadinha. Então, é algo terrível. É terrível. Pode passar. Continuamos? Não é um poder absoluto, nem se pode falar de uma liberdade de usar e abusar, ou como se queira. A limitação imposta desde o princípio pelo próprio Criador e expressa simbolicamente pela proibição de não comer do fruto da árvore,
mostra claramente que quando se trata do mundo natural, estamos sujeitos não apenas às leis biológicas, mas também às morais, que não podem ser violadas impunemente. Um verdadeiro conceito de desenvolvimento não pode ignorar o uso dos elementos da natureza, a renovabilidade dos recursos e as consequências da industrialização desordenada. 3 considerações que alertam as nossas consciências para a dimensão moral do desenvolvimento. Então, João Paulo II sobre as preocupações sociais. Lembra de Cubatão, há uns anos atrás? Era um dos lugares piores de poluição no mundo. Depois do trabalho consciente, enfim, ainda temos problemas. Mas quantos problemas sociais, humanos, morais, naquela região do Brasil, de São Paulo e outros lugares, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Então, esse cuidado, né, com a natureza, essa preocupação. Mesmo ali, a grande represa, Itaipu, belíssima, né? Quem já visitou lá sabe disso, é um lugar maravilhoso, belíssimo, mas que teve tantas consequências. Primeiro, a extinção das 7 quedas. Lembra das 7 quedas? Desapareceu. Uma inundação. Animais, tanta natureza, destruídos, né? Destruídos. Precisamos de energia, mas temos que ter capacidade de como organizar tudo isso. Depois criou-se as usinas, as usinas térmicas, que, né, para emergência, um alto nível de consumo, de poluição. E não bastasse isso, as usinas nucleares. Aí tivemos Chernobyl, um problema gravíssimo. E no Japão, com aquele tsunami, o terremoto. Então, essa natureza não respeitada, por um abuso de poder, né? Um abuso de poder sobre a natureza. Então o Papa vai nos falando desse cuidado, né? Desse cuidado, e a igreja nos fala desse cuidado com a casa comum. Pode passar? Aí nós temos já novamente os fundamentos bíblicos. Então lá Mateus 6, Deus ama e cuida de toda a criação. Romanos 1, a criação revela a natureza de Deus. Coríntios 10, 1 Coríntios, a criação e todas as coisas criadas são inerentemente... pulou alguma coisa ali embaixo. Enfim, tá bom. Pode passar. Acabou. É isso, tá falando, acabou tudo, apareceu no final. Então, um pouquinho, eu sei que é um pouquinho cansativo, né, mas não tem outro jeito. Né? Então, apresentar um pouquinho, a gente pensou, né, cada item, os 7 pilares, um pequeno resumo, bem resumido mesmo, né, somente entender um pouquinho, e depois, o mais importante, a tradição, o que a igreja fala, claro, sempre amparados pela palavra de Deus, nós colocamos ali. Então, se alguém quiser ter acesso a esse material, claro, está aí disponível, só pedir para o diácono, né, para ter em casa, ler a palavra, ter os documentos, enfim, tá bom? Então, um pouquinho do que nós preparamos para esse primeiro momento. Então, olhando, e quando a gente fala na igreja, na paróquia, eu mostrar um pouquinho de, enfim, né, um pouco de interesse em promover, trabalhar as várias situações de pastorais, sociais. Tentamos aí um trabalho com os surdos, né? Tínhamos conseguido alguma coisa, depois, infelizmente, não conseguimos dar continuidade, e outras, né, outras situações, mas um pouquinho dessa preocupação, né, com aquilo que a igreja, nossa mãe, nos ensina. Né? Então, que a gente seja aberto, a gente promova, defenda, né? Defender aquilo que nós fazemos na paróquia, que ainda é muito pouco, né, diáconos, mas a gente está tentando dar um pouquinho melhor nessa questão social na paróquia, juntamente com a nossa espiritualidade de fé, nossa caminhada de fé, na Eucaristia, na palavra, agora a adoração santíssima e todas as comunidades novamente retornando, enfim. Então, para essa comunhão, nessa unidade, para vivermos nossa fé com maior coerência, né, em defesa de todas as situações que estão ao nosso redor, que nos são necessárias, a gente ter um olhar atento, amoroso, terno e preocupante, né? Preocupante para a gente poder, nós possamos de fato viver o nosso papel, nossa missão
como igreja em saída, né, como recorda o Papa Francisco, nos convidando a esse olhar para toda a realidade. E aqui então nós tivemos aí um pouquinho o olhar da doutrina da igreja, que é muita coisa, né, que é um resuminho, né? Então você vai ler na sua casa, tem os documentos, eu compêndio, mas você vai ver ali quanta coisa que a igreja vai nos orientando em atividades concretas. Enfim, nós temos aí uns 10 minutinhos para 10 horas, não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, questionar, indagar. Não concordo, enfim. Seu filho amado para viver em o meu lugar na cruz pagou o Deus pecado, mas o sepulcro vazio está. Porque ele vive, porque ele vive, eu quero crer no ar, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então queremos agradecer a presença de vocês. Amanhã nós damos continuidade. Comunidade Santa Teresinha é convidada, tem uma pastoral da liturgia, ministro da comunhão, ministro da palavra e mães que oram pelos filhos, terço dos homens, postulado da oração, para que nós possamos dar continuidade. Vamos ver, o padre vai expor para nós, migrantes, imigrantes e refugiados, tá bem? Então, contamos também com a participação de vocês dentro das suas possibilidades. Então, até quinta-feira nós fazemos aqui, na sexta-feira nós terminamos falando sobre o envelhecimento e a questão das políticas públicas para as pessoas idosas, lá no Salão Dom Gabriel. Então, vamos pedir ao padre que nos dê a bênção e ao diácono Edson que despeça o povo. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força, ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.